Olá, sejam muito bem-vindos, ouvintes da Causa Operária TV, a mais uma edição do podcast Pro Cultura, o podcast semanal de cultura pop, cultura de internet, cultura de massas da Causa Operária TV. Nesta semana estaremos aí abordando mais um tema, né? Aproveitando um pouquinho os desdobramentos políticos aí, a gente decidiu fazer uma leve conexão. Mas antes, quero dar os recados de sempre, né? Hoje eu gostaria de me desculpar que o meu áudio não está melhor, né? Estou fora do meu habitat natural, estou gravando aqui ao lado do companheiro da UD, com um esquema um pouco improvisado. Então, vou pedir desculpas a vocês aí que estão acostumados ao meu esquema tradicional, que é mais. Posso me gabar e falar que ele é melhorzinho, né? Eu tenho ali a minha plaquinha de som, né? Meu Focusrite, meu microfone XLR. Não estou com ele hoje, então vai assim mesmo. Tá? Semana que vem a gente busca regularizar isso daí, né? Mas por agora vamos ficar por isso mesmo. Né? Eu acho que dá para ouvir todo mundo. A gente fez umas passagens de som, acho que está tudo tranquilo. Bem, mesmo com esses percalços, vou pedir para você já ir deixando seu like nessa transmissão ou neste vídeo gerado, né? Você que esteja no nosso acervo ou você que está ouvindo agora na transmissão, vou pedir para você deixar o seu like, né? Para contribuir aqui com o canal, ajuda bastante aí nos metadados, contribui para a melhora do vídeo dentro do algoritmo do YouTube. Né? Também vou pedir para você se inscrever no canal da Causa Operária TV, né? Não custa nada para você e você vai aí receber o conteúdo da sua TV regularmente, né? Para você conferir. E também ajuda a gente, né? A sua TV está aí numa guerra faz alguns meses já, para chegar aos 100 mil inscritos. A gente empacou aí por conta de sabotagens do algoritmo interno do YouTube. A gente fica parado aí nos 80 mil. Então, vou pedir para você divulgar aí para os seus colegas que curtem esse tipo de conteúdo, tudo que divulgue, para a gente chegar aos 100 mil. 100 mil é uma das marcas mais importantes para o criador de conteúdo do YouTube, né? A partir dos 100 mil que é um trabalho meio que se sacramenta assim como muito bem sucedido, não que o nosso não seja, né? Nós temos esse trabalho de transmissão ao vivo 24 horas que é muito positivo, que tem muito êxito, né? Então, mas de qualquer forma, os 100 mil inscritos eles são assim uma marca que sacramenta, coloca você como você está no jogo mesmo. Então, chegar aos 100 mil inscritos dentro do YouTube é uma coisa muito importante, tanto simbólica quanto mecanicamente. Então, vou pedir para você que está aí, assiste a sua TV regularmente, mas nunca criou uma continha no YouTube e tal, saiba que você não vai estar dando nada para o YouTube, você só vai estar dando coisa para a gente mesmo. Né? Então, você não precisa pensar assim, nossa, estou criando uma conta em um meio de comunicação, uma empresa escrota. Tudo bem, é uma empresa escrota, não vou negar, tal, mas você não está dando nada, o anúncio do Google AdWords vai passar igual, tendo você conta no YouTube, no Gmail ou não. Isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Então, aproveita isso e cria uma conta e se inscreva aí na Causa Operária TV para receber as atualizações e contribuir com a nossa campanha aí rumo a uma televisão 24 horas operária independente que tenha aí que tem uma grande competitividade. Né? A gente também tem a opção de ser membro, né? Você que tem um dinheirinho aí, né? Ou você que também não tem, não que seja caro, né? O membro na Causa Operária TV, status custa apenas R$ 8 ao mês, é uma mixaria que você dá pra gente e contribui muito aí com o trabalho da sua TV. Parece pouco, parece não, é pouco, mas assim ajuda muito, né? É mensal, então é um dinheiro que entra aí e contribui para o trabalho, para a renovação dos equipamentos, para o funcionamento geral, porque por mais que o trabalho militante esteja empregado, nada funciona sem dinheiro. Então, bem, antes, por último, eu vou, como sempre, né, vou pedir para você ingressar no nosso servidor no Discord. Né? Eu falo isso todo o programa aqui, né? A gente tem um servidor que a gente criou no Discord. O Discord que é esse canal de voz aí. Quem já jogou CSGO na Lan House aí com os amigos, conversando pelo TeamSpeak, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Né? O Discord ele é um canal de voz dessa natureza, como era o TeamSpeak. Só que, claro, muito moderno, né? Ele tem, para quem nunca ouviu falar,
a interface do Discord ela lembra muito aquele aplicativo de trabalho, o Slack, né? Só que com algumas diferenças, porque ele é voltado para um público mais jovem. Tem outras aplicações, mas o funcionamento em geral é muito parecido, né? É bem mais moderno, tudo é uma plataforma que a gente usa bastante, estamos usando nesse momento para gravar esse podcast, né? Então, a gente convida todos a participarem do servidor do Discord, né? Estarem aí com a gente, jogando uma partidinha de Among Us, CSGO, League of Legends, qualquer outra coisa, Rainbow Six Siege, e entre outros jogos aí, né? Quando tiver algum companheiro nosso aqui online e tal. E também para vocês que são inscritos da Causa Operária TV poderem confraternizar aí, conhecer uns aos outros tal. Tanto que a gente sabe que o ambiente de games é um ambiente muito hostil, né? A gente, pessoal em geral, muito mala, que ronda aí esse universo, então a gente faz um esforcinho aí para criar uma comunidade legal, tudo, e esse servidor do Discord é um esforço nosso, né? Lá você vai poder jogar com outros inscritos da Causa Operária TV, vai poder jogar até conosco se a gente estiver online, vai poder sugerir temas para os nossos podcasts e programas, vai poder ter interações com a gente, entrar em chamadas, e os membros vão ter algumas regalias especiais aí que a gente está a decidir, né? E vão ter, claro, um carguinho diferente no servidor para identificar, já que são membros. Né? Mas, já que dados todos os avisos, vamos adentrar aqui esse tema, que é um tema que veio essa semana aqui, com essa movimentação, né? Essa vibração maravilhinda aí da Frente Ampla por conta das eleições municipais. Né? A esquerda teria aparentemente estaria aí aparentemente num enorme sucesso eleitoral, que a gente ainda tem que ver, porque uma série de municípios aí do tal sucesso eleitoral da esquerda estão indo para o segundo turno, aí a gente sabe muito bem para que serve o segundo turno. E nesse turbilhão de acontecimentos, uma pessoa que esteve muito ativa aí nas últimas semanas, tanto por causa da vitória do Joe Biden, tanto por conta desses recentíssimos êxitos eleitorais, aí, êxitos em parte, né, da esquerda, foi o nosso digníssimo Felipe Neto, né, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, né, uma figura aí que não sai da internet, desse cenário, né? Por que não sai? Porque eu adoraria, não aguento mais ouvir falar desse cara na minha frente. Toda vez que a gente vai ver alguma coisa sobre internet, esquerda e política, aparece esse mano aí, né? A gente hoje vai vir aqui falar um pouquinho da história, né? Quem é o Felipe Neto, o que ele fez na internet, um pouco do histórico dele, né? E colocar algumas coisas aí, porque, né, ele tem aí por parte de uns setores da imprensa se tornado aí, tem se tornado não, né? Tem sido promovido como uma peça aí dessa nova esquerda menos radical, né? Mais liberal, uma esquerda direitista, no fim das contas, né? Porque todos esses codinomes de menos radical, mais ponderado, mais civilizado, não sei o quê, tudo se traduz aí em esquerdista mais capacho e mais direitista, enfim. Então, o Felipe Neto é uma figura dessa natureza, né, que a gente quis colocar aqui hoje, né, e quis desenterrar algumas coisinhas, né, porque merece, né. Não vai ser por nós que ele vai passar despercebido, entendeu? Então façamos um esforço aqui para, se o pessoal quer aceitar o Felipe Neto, que saiba de tudo que ele disse, né? Saiba de todas as posições que ele já tomou, todos os partidos aí que ele já tomou com relação à situação política, e vai descobrir que esse fenômeno esquerdista do Felipe Neto nada mais é do que uma farsa, né? Um fenômeno totalmente falacioso, né? Que a gente vai vendo aqui aos pouquinhos, né? O companheiro Arthur, que fez umas pesquisas mais a fundo, eu acho que podia começar falando dele, falando um pouco das origens desse sujeito chamado Felipe Neto, né, na internet, que é inclusive um dos integrantes aí da turma dos dinossauros da internet brasileira. Exato, aproveitando já para dar o bom dia, boa tarde, boa noite tradicional para todo mundo, né? Meio que a gente não se apresentou muito bem, a gente tá um pouco na pressa, um improviso também. Mas, bom, sejam bem-vindos a mais um podcast Pro Cultura. No episódio passado eu não falei qual era o número e eu não lembro de cabeça, eu chuto ser o 20 nessa edição, mas eu não sei muito bem. E, bem... Eu vou checando enquanto ele tá falando, né? Oi?
Já vou checando enquanto você tá falando aqui que... Checa aí para verificar se tá tudo certo, mas eu chuto ser o 20. Não me falha a memória, o passado foi o 19. Mas beleza. Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast, né? E a gente vai estar falando justamente sobre o Felipe Neto, esse cara aí que ele surgiu como um dinossauros aí do youtuber brasileiro, na mesma época onde surgia, por exemplo, figuras como PC Siqueira, aqui no Brasil, né? O Felipe no Neto, Brasil, eu só, né? Quando eu falei o clube dos dinossauros do YouTube, eu acho que ele poderia ser reduzido aí a uma turma aí de 3 figuras, né? A época que o Felipe Neto se lançou é meados de 2010, né? Eu acho que esse clube está muito bem representado aí pelas 3 figuras, que só 2 estão nativas hoje em dia, que são Felipe Neto, PC Siqueira e Cauê Moura, né? PC Siqueira o PC Siqueira vai voltar, ele declarou. mas aí é outra coisa, né? Eu não sei. Eu tenho até medo que vire evangélico, aquelas coisas que a gente já conhece. O MC Bola de Fogo. O MC Bola de Fogo, que virou evangélico também. Tal. Essas coisas aí eu tenho até medo. Eu acho que valia toda uma. A gente já falou um pouco do caso do PC Siqueira aqui, né? Mas ele é um dos dinossauros da internet, como o Felipe Neto e como o Cauê Moura. Felipe Neto, inclusive, ele, no início, né, ele iniciou no meados aí de 2010, né? Tem histórias que contam que ele já tentou entrar no Projac, etc. Mas o que tem de informação aí oficial é que ele recusou um convite para trabalhar como repórter, né, no programa Tudo é Possível, da Record, e se organizou aí no YouTube lançando, já naquela época, né, vídeos aí de, tipo, digamos assim, polêmicos que fizeram sucesso com ele nesse primeiro período. Né? Um dos principais quadros, né, do Felipe Neto eram justamente os quadros onde, quando ele era muito mais novo, que é hoje o Felipe Neto já tem por volta de quase os seus 40 anos. É na sério? época, né, Não, o Felipe Neto... 2010 ele não tinha 23, 22? Certeza? Acho que é 22, não, 40 anos. Ô, louco! Eu lembro. 40 anos. Já. Não é 40 anos, não. Jesus amado. Eu acho que... Nossa, eu li 40 anos num reflexo, porque eu olhei. Eu tô com o canal dele aberto enquanto eu falo, e eu li 40 milhões de inscritos. Aí eu bati o olho e falei 40 anos. Não. Ele tá com 30 não é tão velho assim. Acho que ele tá com uns 34, 35. Mas bem, ninguém aqui é fã do Felipe Neto pra saber a idade. Exato. Ninguém aqui gosta do Felipe Neto, então, assim, que se dane, entendeu? Eu lembro, assim, que ele, nessa época do começo dele, né, que ele fazia, ele tinha um canal chamado Não Faz Sentido, né? Pra quem conhece ele de agora, não, ele não era, nem sempre ele foi esse cara metido, engraçado, com cabelo colorido, que faz conteúdo pra criança, né? Em meados de 2010, ele estava aí na linha de frente representando as pessoas contra as modinhas na internet. Então ele falava contra Crepúsculo, contra funk, contra... que mais? Eu nem sei agora. Isso aí, como eu falei, é tão 2010, eu já nem lembro mais. O que era uma modinha realmente da época, né? Porque o PC Siqueira também fazia um conteúdo meio desse tipo, só que meio esquerdista, né? Entre aspas. É que o Felipe Neto ele tinha aquele tom de revolta, né? Que o pessoal... era o jovem revoltado. O jovem revoltado colocava aquele óculos escuro lá e ficava falando grosso mal de Crepúsculo, de funk. Eu não lembro agora, tinha uma terceira coisa que ele falava frequentemente, que ele ficou famoso por causa disso. Agora eu não vou saber, acho que essas coisas tipo BBB e tal, aquelas rejeições, né? O cara, ele basicamente estaria aí no time daquele pessoal que era cult naquela época, né, que não gostava cultura de massa, tal, essas coisas, né? Então ele, como é que fala? Ele seria esse cara, né, naquela época. E ele efetivamente mudou muito, porque quem conhece ele de tempos para cá nunca imaginou que ele seria esse cara. Ele, inclusive, o conteúdo atual dele objetivamente, seria um objeto de crítica do canal Não Faz Sentido. Sim, até porque o foco dele naquela época, como a gente falou, é aquele jovem revoltado, né? Então, se a gente for pegar principalmente os vídeos entre 2010, 2013, 2014 principalmente, até a época do golpe, a gente vai ver uma série de posições que ele hoje em dia diz que são posições aí conservadoras, homofóbicas, etc. Eu estava vendo, inclusive, uma entrevista dele, a Veja fez uma reportagem sobre o Felipe Neto, onde ele analisa a si próprio, né, com a visão de hoje em dia.
E é engraçado que ele coloca uma série de demagogias aí que a gente está acostumado, né? Aquela demagogia aí de que hoje ele se renovou, se tornou um cara aí progressista, ele mesmo fala, hoje sou um progressista. E que ele compara suas posições no passado com posições muito conservadoras. Mas como a gente vai mostrar aqui, né? Essas posições conservadoras estão, primeiro, né? Essas posições direitistas em geral estão muito longe de acabar ali naqueles meados de 2010 a 2012. Na realidade, se estende durante todo o período e até os dias de hoje numa campanha que ele se envolveu diretamente agora, né, com a questão da frente ampla, né, sendo um dos pilares dessa campanha na internet. Mas o Felipe Neto teve esse crescimento forte nos primeiros anos dessa última década, né? Se juntando aí o pessoal mais atuante no YouTube em geral, e logo depois resolveu entrar nessa carreira de empreendedor, né? Cacau, acho que poderia falar um pouco melhor, que viu o Draw My Life do Felipe Neto, que o seu desejo aí de empreendedor nesse tempo. O Felipe Neto eu tive o desprazer para fazer esse episódio. Olha o que a gente não faz por esse público maravilhoso aqui da Causa Pereira TV. Né? A gente estava vendo uma série de vídeos do Felipe Neto, que eu vou constatar aqui agora que ele é uma das pessoas mais antipáticas da face da Terra, porque eu acho que eu consigo ficar assistindo 2 horas de discursos do Bolsonaro e eu não consigo ficar assistindo 2 horas de Felipe Neto. É um negócio complicado, sinceramente complicado, porque o cara é muito chato. Mas, assim, tirando desse lado a coisa, a gente viu aí, para conhecer melhor essa figura ilustre da política brasileira e da cultura nacional aí, que é o Felipe Neto, a gente viu o Draw My Life dele, feito em 2016, né? O Felipe Neto nada mais normal, né, do que o Felipe Neto participando de alguma tendência da internet. O Draw My Life, para quem não sabe, nesses meados dessa época, 2015, 2016, era um tipo de conteúdo que estava sendo produzido aí de maneira muito comum, né, que era você contar a história da sua vida até o momento através de uma série de desenhos e uma narrativa. E o Felipe Neto fez o dele, fez ali uma demagogia, falando que ele veio de um bairro super pobre, não sei o que, tal, coisas que não temos como constatar e é muito conveniente, né? Como a gente viu hoje em dia todo mundo virou favelado, é uma coisa impressionante, né? Mas o Felipe Neto, ele faz ali coloca que ele cresceu em um bairro pobre do Rio de Janeiro, não sei o quê, e ele constata desde cedo que ele tem aí dois interesses maiores na vida dele, que são atuar e empreender. Olha, eu vou falar bem sério para vocês que eu não acho que o desejo por empreender caracteriza uma pessoa muito de esquerda, assim. Da maneira com que ele descreve ainda, né? Ele coloca que ele não era muito bom em administrar, mas sim em criar negócios, tal. Ele é um homem de negócios desde os 13 anos de idade. Né? Ele posteriormente vai sim pôr em prática esse desejo dele de ser um homem de negócios, criando no YouTube a mal faladíssima Paramaker, né? Que, para quem não sabe, o YouTube alguns anos atrás, alguns anos, leia, são 6, 7 anos atrás, existia aí um mecanismo muito comum no YouTube, que era o mecanismo de associação dos canais a uma rede. Né? As redes de canais eram corporações que se apoderavam de uma parte do CPM dos canais, né, da receita, e em troca elas promoviam os canais nos algoritmos do YouTube, elas buscavam dar assistência jurídica para os canais, buscavam funcionários e assim por diante. Esse é um modelo que foi embora, particular, hoje em dia não existe muito, né, é uma coisa que existe muito menos. Né? Nessa época aí, em questão, existiam várias, tinha Machinima, Fullscreen, tinha Vexon, tinham várias, né? Social Blade, né? E a mais, aí a mais, perdão, que o Felipe Neto criou uma para entrar nesse mercado, que era a Paramaker, né? A Paramaker que, se você for procurar na internet, você vai encontrar aí pilhas e pilhas de canais. A gente, inclusive, estava rindo aqui nesse podcast da UT, que a gente encontrou um vídeo de um cara que fez um vídeo estourando rojão, porque ele conseguiu descompatibilizar o canal dele da Paramaker, depois de muita luta, né? Porque, segundo ele, nas palavras dele, eles comiam metade da minha renda e não faziam merda nenhuma. Palavras do cara, né? Existem aí uma série de relatos que a Paramaker era uma rede um pouco ruim, né? Tem o caso do Mix Reynolds, que
eu lembro que foi relativamente polêmica, eu não vou pôr a mão no fogo pelo Mix Reynolds aqui, eu não sei de nada, né, mas eu sei que é mais um caso aí de gente abrindo queixa contra a Paramaker. E quem quiser pesquisar, tem aí de monte, né, coisas sobre. O próprio Felipe Neto, na época, sobre esse caso do Mix Reynolds, que era um youtuber desses de pegadinha, tipo 2016, eu acho, se pronunciou, né, se sentiu ofendidíssimo pelas colocações do Mix Reynolds, mesmo não sendo mais parte da empresa. Mas a Paramaker é um dos primeiros empreendimentos aí que muita gente coloca que era uma rede de canais um pouquinho implacável, né? E foi fundada pelo Felipe Neto e presidida por ele por um período aí. Mas isso é de menos da história dele. Se você for ver, né, o que há de Felipe Neto para falar aqui não é necessariamente esse problema da Paramaker, mas sim o que veio posteriormente, né? Porque o que interessa mais para nós aqui, que estamos falando desse momento, né? É a carreira dele, poderia dizer assim, a partir de meados de 2017, 2016, né? Não, 2016 não, 2017, né? Por aí, 2017, final de 2017 para 2018 é quando o elemento Felipe Neto começa a ficar interessante para a gente como nós, porque se não fosse, eu adoraria que fosse assim, né? Se determinadas coisas não tivessem acontecido, a gente não precisaria estar discutindo esse lunático do cabelo colorido na situação política. É uma coisa um pouco até incômoda você ter que colocar o papel do Felipe Neto nas coisas, você ter que assistir a entrevista do Felipe Neto na Roda Viva. Eu que nunca gostei do conteúdo dele, sempre tive a opção de assistir, mas eu nunca quis assistir, porque eu não gostava dele nem do conteúdo. Né? Mas do final de 2017 para cá, ele começa a ter uma relevância um pouco maior aí, por conta do avanço aí do bolsonarismo, né? Digo assim, no sentido da esquerda. Antes disso, né, se você for pegar a relevância dele, ele estava aí durante a campanha do golpe, ele era estava numa identificação total aí com a campanha do golpe, né? Eu acho até que dá pra gente, eu vou ver se consigo colocar aí na edição alguns áudios dele, com algumas declarações sobre o problema da Dilma Rousseff, né? Porque faz tempo, né? É engraçado a gente lembrar de períodos como 2013 para cá, né? Em 2013 ele já tinha entrado naquele negócio de gigante acordou, vamos às ruas, não sei o que e tal. Mas mais para frente, em 2016, que a coisa começa a ficar melhor, podemos colocar a coisa desse sentido. Né? Que ele começa mais abertamente a atacar o governo Dilma, né? Depois que o movimento começa a ter aquela endireitada boa, né? De 2000 para 2014, assim, durante o período da Copa, né? Que ele começa, e eu posso dizer, eu acho que talvez ele seja o crítico mais ácido da Dilma, acho que de todas as pessoas do Brasil, talvez. Se pegar o cara mais fascista que tem no Rio de Janeiro, assim, eu acho que é capaz de perder para ele. É. Eu acho isso assim uma coisa impressionante. Eu não me lembrava, eu lembrava que ele tinha atacado a Dilma, mas não me lembrava de ser um negócio tão agressivo. Assim, é notável a agressividade por parte do Felipe Neto com relação a Dilma. Agressividade essa que ele não tem nem com relação ao Bolsonaro. Com relação ao Bolsonaro, é uma civilização, assim, não, precisamos deter o mal, entendeu? O Bolsonaro é a personificação do mal para ele, o fascismo, não sei o que e tal. Para a Dilma, não, aí a Dilma já tem citações como se fudeu, Dilma. Ele citou quando a Dilma sofreu impeachment, acho que passou na Câmara impeachment, ele de uma pizzaria colocou que estava comendo uma pizza para comemorar que a Dilma, entre aspas, literais, se fudeu. Pizza da vitória. A pizza da vitória, segundo ele, né? Tem outras declarações, como essa filha da puta da Dilma. Na época também teve, não importa se do outro lado tem Bolsonaro, que é outra que eu achei assim espetacular, né? Ele botar aí o não me importa se do outro lado tem Bolsonaro, né? Que é assim, agora é a frente contra Bolsonaro, o fascismo é o fim do mundo, nós precisamos combater a barbárie. Naquela época não, eu prefiro o Bolsonaro ao PT. Era essa a política dele.
E você vê isso em vários trechos. A gente separou, eu vou ver se tá pondo na edição também, essa voto no Bolsonaro, mas não no Lula. Que é outra que eu achei, assim, do arco da velha. E uma que ele falou também que é interessante, que se colocar um macaco X que ele acha no zoológico e a Dilma, ele prefere votar no macaco, porque o macaco, teoricamente, governaria melhor o país, que estaria menos. Tem essa também, que é boa, né? Ele teve. Essa aqui é maravilhosa também, que eu acho, coloco põe um sublinhado nesse acho. Eu acho que o Aécio também é corrupto. Ele disse isso para tentar passar um pano, falar que ele não estava sendo extremista, não sei o que e tal. Bem, a gente viu como é que terminou a história, né? O Aécio Neves finalmente tinha aí consigo uma série de maracutaias acontecendo, crimes diversos, né? Pelos quais ele também não foi condenado, porque a gente sabe como é que opera a justiça do Brasil, né? Mas enquanto isso, a gente viu toda a saga do golpe, com os processos farsas contra o Lula, com o impeachment fajuto da Dilma. E esse cara esteve, assim, de corpo e alma do lado de tudo isso, né? Ele teve aí, assim, na maior oba-oba da direita e da extrema-direita, porque uma coisa que tem, como é que fala? Que tem tentado se fazer é tentar distanciar a extrema-direita do movimento contra a Dilma. Ninguém cita, assim, que, por exemplo, esse pessoal do PSDB que eles estão falando da Frente Ampla estava abraçadinho, dando beijo de língua com o Bolsonaro, assim, na época do golpe. Né? Porque faz tanto tempo já, parece que o pessoal esqueceu, né? Mas você acha que é bom lembrar. É bom lembrar para avisar, mesmo que não existe essa dissociação que o pessoal inventa entre direita civilizada e direita incivilizada. Isso aí é uma coisa que não existe. Né? Direita é direita. O Bolsonaro só tirou mais roupa do que o Dória, mas o fato é que o Dória é tão bolsonarista quanto o Bolsonaro. Ou talvez até mais, se você for ver. Né? Mas assim, me chama a atenção não só que ele era furiosamente contra o PT, mas em que em mais de uma ocasião ele foi e ele proferiu que ele preferia a extrema-direita ao PT. Né? Com essas declarações, eu vou procurar colocar, isso é questão de honra, eu preciso pôr. Né? Se eu não conseguir colocar, eu vou tentar pôr na descrição, mas eu espero que esteja colocado aí no podcast, porque vai agregar bastante, né? Com essas declarações, como essa. Não me importa se do outro lado tem Bolsonaro, e essa também do. Como é que é aqui? Voto no Bolsonaro, mas não voto no Lula. Aqui ele fala que o Bolsonaro representa uma série de coisas que ele não concorda, mas o Lula não tem como. Se precisasse votar entre Lula e Bolsonaro, ele votava no Bolsonaro. Aí ele fala assim que o Lula é o maior ladrão que já passou pelo Brasil de todos os tempos e eu quero vê-lo ele preso. Não, pro Felipe Neto também tem essa. Não faltam adjetivos pejorativos, assim, para ele definir o PT, né? Porque os adjetivos, eu acho os adjetivos que são utilizados hoje falando do Bolsonaro coisas brandas, né? Idiota, fascista, ele é mau, entendeu? Na época do PT não, né? Tem corrupto, safado, delinquente, ladrão, desgraçado. Né? Você vê que até tem gente hoje que se você empurrar o genocida pro Bolsonaro, ele já vai achar muito. Se empurrar pro Covas um genocida, entendeu? Mas não, pro PT nessa época era assim, cadeia nesse corrupto, safado, delinquente, ladrão, desgraçado. Se eu chegasse para alguém e falasse quem disse essa frase, eu colocava Olavo de Carvalho, Nando Moura, sei lá, colocava o próprio Bolsonaro, tá ligado? Sem falar quem é a cadeia, só Bolsonaro, Nando Moura. Pode colocar o Boulos também. O Boulos tem também declarações de teor mais parecido com isso, que o Boulos é menos histérico que o Felipe Neto. O Felipe Neto ele parece assim, personificação, supra-sumo daquela propaganda de classe média que o pessoal estava fazendo naquela época do golpe, né? Aqueles atos, ele, por exemplo, uma parte dessas declarações que eu citei aqui, ele deu aí para convocar pessoas para ir no dia 13, né? Que quem não lembra foi um ato aí direita grande que teve, tal, contra o governo, tudo. Né? O pessoal todo lembra daqueles atos verde e amarelos que a imprensa tentava
ocultar, mas que de fato eles eram esses verdes e amarelos do impeachment contra Dilma. Eles eram os mesmos verdes e amarelos do Bolsonaro, que pedem intervenção militar, volta do AI-5, volta da tortura. Não mudou nada, é o mesmo pessoal. Então, esse sujeito aí que é atualmente nova força da esquerda, figura importantíssima, não sei o quê, grande valor, grande combatente aí da nossa esquerda nacional, ele estava assim, não é que ele estava junto, porque agora ele tenta fazer a propaganda, ele fez meia-culpa no Roda Viva lá, falar que ele amadureceu, não sei o que e tal. É uma bobagem, porque assim, você comete um erro, tudo bem. Mas o problema é o seguinte, até a campanha do Haddad, aproximadamente, ele estava, não é que ele estava cometendo erro, ele estava assim, estava, como é que fala, estava enfiado dentro do movimento, assim, até o ponte do nariz, assim, né? Era um negócio simbiótico do Felipe Neto com o movimento golpista, fascista que derrubou a Dilma Rousseff. As declarações dele são assim, coisas do arco da velha. Aquelas coisas da época que o cara chamou a mulher de tudo quanto era nome, de puta, de vagabunda, vadia, assim, era uma baixaria total, né? E agora vai vir o cidadão, ele vai vir com esse papo de que ele se redimiu, de que ele é um progressista e não sei o quê, e a esquerda vai comprar esse papo aí. Eu até vi um vídeo, né, quando a gente estava pesquisando aqui sobre o Felipe Neto, eu vi um vídeo de um cara no YouTube que ele falava assim, não, em 2010, mais ou menos, quando o Felipe Neto começou a fazer conteúdo pro YouTube, ele falava um monte de merda na internet, ele criticava tudo, todo mundo, fazia piada homofóbica, machista, não sei o que, não sei o que lá, mas hoje em dia ele mudou o seu pensamento, que não sei o que, mas ele não fala que o Felipe Neto era mais direitista que um cara que você vê na rua com uma suástica na testa. Essas coisas aí, então, é coisa de cara que anda com suástica na testa, porque essas declarações, assim, é um negócio totalmente desmedido, né? É aquela histeria tipicamente pequeno-burguesa, né, fascistoide que surge aí, né? A Globo fez a maior campanha, né? Quem estava na campanha do golpe lembra muito bem, né? E não esquece, é impossível esquecer da campanha que foi feita contra a Dilma. Aí ver a postura desse cara, eu sinceramente acho que tem que ser muito, muito mau caráter ou muito ingênuo para acreditar que um sujeito que fez tudo isso mudou para o lado do progressismo. Fora que, se você for pegar as coisas que ele está fazendo agora, ele está promovendo uma campanha de mesmo caráter também, porque as atitudes dele são atitudes de gente direitista, mesmo agora nessa fase mais esquerdista dele, né? Primeiro ele, assim, eu acho que ele virou fã número 1, assim, vou dar uma roupa daquelas de cheerleader para ele, com pompom, sabe? Sainha e tal, para ele fazer a campanha do Joe Biden. Nossa, só faltava o Felipe Neto mandar nudes pro Joe Biden, depois que o Joe Biden falou, meu Deus, a vitória da democracia, nossa, acho que ele chegou a falar que era tipo um ídolo para ele, não sei o que tal, era uma referência, era maravilhoso, era lindo, era paraíso, que não sei o que, nossa, que coisa maravilhosa, nossa, o cara tava assim, tirando a roupa de emoção, entendeu? Tão emocionado que o cara tava, que agora o Oriente Médio vai ser bombardeado por uma mulher negra e um velho branco que faz demagogia do que pelo velho branco que não faz demagogia. O cara tava assim, estalando de emoção, era uma coisa assim impressionante, a facilidade que gente assim tem para ficar feliz. Imagina, se o cara fica feliz porque as pessoas que estão bombardeando o Oriente Médio são um pouquinho mais ponderadas teoricamente, imagina se acontecesse alguma coisa de verdade. Foi uma animosidade assim, né? Teve também que, por exemplo, em um período recente aí, para quem acompanha as redes sociais do Felipe Neto, eu acho que isso foi na época da eleição do Bolsonaro, né, que ele começou uma campanha de caça às bruxas para que as personalidades da internet se posicionassem. Né? Então ele começou, e era uma campanha de cancelamento. Né? A gente já falou de cancelamento aqui, né, que a gente é integralmente contra a campanha de cancelamento e tudo mais. Né? E ele, acho que não sei se foi durante ou depois da eleição do Bolsonaro, ele promoveu aí uma campanha de cancelamento a todos os influenciadores que não se pronunciassem contra o governo dentro dos moldes dele. Também tem esse outro detalhe. Né?
Ele queria obrigar todo mundo a se posicionar da maneira que ele achasse mais positivo, né? E assim, por exemplo, se aparecesse um influenciador aí, eu não falo nem daqueles que não quiseram falar nada, porque tem o direito de não falar nada. Mas assim, vamos supor que aparecesse alguém se pronunciando contra dentro da nossa política. Ele ia aceitar essa declaração? Ele ia aceitar uma declaração dentro da nossa política? Claro que não. Porque a coisa é que as pessoas têm que estar de acordo com ele e senão ele vai usar a máquina dele que ele construiu aí, né, utilizando o canal dele no YouTube, que hoje em dia é um canal de conteúdo infantil, né, ele vai utilizar essa máquina dele para chegar aos objetivos dele, atingir os interesses dele, né? Então ele faz essas campanhas de cancelamento e fica saindo como bom moço na internet, né? Porque olha só, ele está combatendo o fascismo, obrigando gente no Twitter a se posicionar contra o governo. Né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que teve o caso do cancelamento daquele youtuber, o Luba TV, né? Foi parcialmente cancelado, porque esse negócio de cancelamento também já nem tá rolando mais. Né? Depois de tanto cancelamento, já ninguém cancela, mas o cara fala, tá cancelado. Mais um pra conta. Mais um pra conta. Ninguém liga mais pra isso daí, né? Tanto que teve também o caso dele com o podcast Flow, né? Que ele fez uma baixaria lá e conseguiu. Isso aí nas palavras do apresentador do podcast, né? Não sei mais informações sobre o caso, mas eu tenderia a acreditar. Né? Neste momento eu vou dar o meu braço a torcer. Eu acho que o Monark pode muito bem estar falando a verdade, né? Para quem não sabe, o Flow Podcast é um podcast independente aí muito grande. Né? O maior do Brasil. É o maior do Brasil agora. Né? Antes era o Poucas, agora passou, né? Agora é o Flow. O Flow Podcast do Monark, ele fez uma entrevista onde ele conversa com o Mr. Polado Full e ele fala do Felipe Neto e menciona que o Felipe Neto teria melado um patrocínio do podcast dele porque o Monark teria opiniões que vão contra as opiniões do Felipe Neto, então ele sumiu com um patrocínio que é mais uma manifestação do cancelamento, só que dessa parte de uma pessoa que tem dinheiro. Então o cara é dono associado à empresa, ele vai lá e procura boicotar um trabalho independente porque pensa diferente do dele, assim por diante. Né? Esse caso do Flow aí eu achei bem interessante, porque também encaixa bem, né, nos parâmetros. Se for ver, ele tem tudo para ser um grande líder de esquerda de internet. Né? Ele cancela os outros, ele é super capacho, imperialista. Né? Eu não sei se o Arthur tem mais coisa aí, né? Que o meu caderninho aqui eu fui tudo. Em grande medida é basicamente isso, e tem uma grande hipocrisia, né? Inclusive, os companheiros que têm interesse podem pesquisar no YouTube, tem vários vídeos comparando o Felipe Neto de antes e depois, mostrando que tudo não se passa de uma grande fachada, na realidade, né? O cara, ele age como convém o momento, né? E ele é um dos caras que segue, assim, como a nível político, né? Estritamente a política burguesa geral, né? Da Folha de São Paulo, principalmente, que é o jornal democrático da burguesia, né? É o mesmo que o Felipe Neto segue hoje em dia. Então, toda época de reacionarismo puro, de declaração, inclusive, chegando ao ponto de dizer que prefere votar no Bolsonaro, até os dias de hoje, onde rende a pura demagogia, é um acompanhamento total da política burguesa em geral. Né? E o Felipe Neto se tornou isso, ele se tornou um porta-voz, inclusive, no exterior, dando entrevistas e tudo, meio que como um porta-voz, inclusive, dessa própria política de frente ampla. Vai lembrar que o Felipe Neto estava chamando voto aí para candidata do PDT no Rio de Janeiro, que por sinal estava atrás da própria Benedita do PT, e ele considerava que apoiar o PDT era melhor para uma disputa no segundo turno. E ainda declarava aquelas declarações típicas, né, dizendo que o PDT e o PT têm que se resolverem, ou seja, não dá para o PT lançar candidatura própria. E ele entrou nessa onda, né, como a gente vê na campanha burguesa em geral, de defender aquela ala ainda mais direitista do PSOL, né, uma ala estilo Luciano Genro, né, a gente fala, inclusive a própria postura do Felipe Neto é meio que, lembra nesse sentido, uma ala meio Luciano Genro, né, defensora da luta contra a corrupção, não gosta do Lula, mas ataca o Bolsonaro, tem demagogia com negro, homossexual, etc. E é em cima disso que o Felipe Neto se cria hoje em dia, né? Tem um canal aí que está com proporções gigantescas, é o segundo canal com o maior número de visualizações do mundo no ano passado,
e isso sendo que é o único da língua portuguesa, só para dar um nível aí do grau de força que ele ganhou, né, nos últimos tempos. Então, se você for catar todas as declarações, tudo, né, dá para ver uma evolução, ele vai ficando cada vez mais oportunista, né, porque essa decaída aí da histeria dele é uma coisa, é um oportunismo. Ele ainda acha que tem que botar o Lula na cadeia, crucificar a Dilma em praça pública e coisa do tipo, né, que ele colocou aqui nessas citações malucas dele, né. E agora, né, a gente viu, como você falou, acho que isso aí é um bom comentário, né, não tem frente ampla com o PT. Né? A frente ampla é um negócio para acabar com o PT, porque no Rio de Janeiro a candidata do PT tinha chance de ir para o segundo turno, tudo igualzinho. Né? Só que aí quem que tem que ir para o segundo turno? O PDT. Por quê? Porque o Felipe Neto quis que fosse, porque não tem motivo objetivamente nenhum para isso aí ser desse jeito. O caso do Rio de Janeiro chama a atenção, né? Ele já veio agora, né? A gente está gravando isso aqui na segunda-feira, no mesmo dia que vai ser postado, né? Eu já vi no Twitter dele que ele está aí felizão que o Boulos foi para o segundo turno, ele já está felizão que ele está felizão aí com a Manuela Dávila, que não sei o quê, né? E no fim, esse cara ele é um direitista aí que entrou na esquerda e que tem gente promovendo. Eu vi publicação do PT mesmo, falando bem desse cara. Esse cara é um dos piores inimigos que o PT tem nesse momento, é esse cara. Essas declarações contra o Lula, imagina só, meu. Você tem um líder político no seu partido, de importância, tudo, um líder político expressivo, e o cara vai lá falar cobras e lagartos. Não, você acha? O cara chega a falar assim, Lula é o maior bandido que já viveu nesse país. Não parece uma frase do influenciador de esquerda, parece uma frase do Coronel Telhada. Maior bandido que já viveu nesse país, aquelas coisas que o pessoal falava na época do golpe, assim, aquelas coisas absurdas. Eu acho que ele é um tremendo filho da puta, ele xingava todo mundo. Era uma baixaria que só as declarações dele. E o cara entra, ele tá se infiltrando aí na esquerda com esse discursinho pseudo-progressista de frente ampla, né, liberal, né, e ele vai ser da turma que vai tentar estabelecer aí o PSDB como esquerda. Porque para ele ser esquerda é o Joe Biden. Joe Biden, PSDB, DEM. Você vê que a emoção dele com relação ao Joe Biden bandeira bem o que para ele tem que ser a esquerda brasileira. Né? Exato. Bom, e agora a partir desse momento, né, a gente vê que a própria direita em geral, né, estão lançando aí tem uma disputa em torno, por exemplo, desde já, né, de quem que seriam os candidatos da direita na próxima eleição. Né? Felipe Neto não aparece, nem nada do tipo, por enquanto, com um dos nomes, né? Aparece outro Neto candidato a presidente. Mas ele é um cara para ficar fazendo campanha, ele não é candidato. Exatamente. O Luciano Huck, por exemplo. Né? Eu vi, inclusive, que tem algumas movimentações em torno do Luciano Huck, que seria, eu acho também. O Luciano Huck é o sonho do presidente do Felipe Neto. Né? Ele vai falando, nossa senhora, esse é o Brasil que eu quero. O Brasil que o Luciano Huck é presidente. O Brasil que deu certo do Felipe Neto é o Brasil do Luciano Huck. Né? O empresário lá, não sei o quê. Eu acho que, sim, se o Novo não tivesse nessa crise de bolsonarismo, e tivesse ainda naquela proposta inicial que ele tinha de ser um partido meio ambíguo e tal, eu acho que ainda eu acho que era capaz dele estar se aproximando do Novo, mas como o Novo ele tomou aí umas posturas muito, né, por conta do Zema tal, e das movimentações, o Partido Novo ficou mais direitista, eu acho que afastou um pouquinho, mas na época eu achava que o Partido Novo era assim, cara do Felipe Neto também. Agora tá virando o PSDB do Bruno Covas, né? Isso, e em cima disso, né, a única coisa que pode esperar é o seguinte, a gente tá vendo o irmão dele, né, que entrou também numa onda da demagogia pura, né, a gente nem vai entrar no tema, a gente... Inclusive, o irmão dele é menos, né? O irmão dele é o cara da banheira de Nutella, tá ligado? Exato, é o cara da banheira de Nutella, exatamente. O cara entrar na política é porque a coisa tá muito conteúdo dá pra criança. Não, se o irmão dele entrar é porque faliu o negócio, né? Faliu
Tipo, mamãe Entramos na falência política do Felipe Neto por completo. falei, Mas assim, mamãe falei tentando puxar a voto daqueles adolescentes ANCAPs. O O Lucas Neto vai puxar das crianças de 12 anos. mas porque criança de 12 anos não vota, né? Vai segurar esse público. Vai criar um público cativo, né? Até o pessoal fazer 16 anos. Então vocês vão votar em mim, né? Você lembra que fazia vídeo de Nutella, tudo, mas... O Lucas Neto, isso é engraçado, né? O Lucas Neto é outro que, da mesma medida que o Felipe Neto, ele, como é que eu posso colocar, né? Ele é um cara bem, você pode colocar ele bem, de maneira bem hipócrita, né? Porque você vê, por exemplo, o Lucas Neto, que é o irmão do Felipe Neto, quem não conhece ele no começo, primórdios da vida dele na internet, ele tinha um canal chamado Hater Sincero. Esse canal, ele era um canal onde ele fazia basicamente o que o irmão fazia em 2010, né? Só que ele chegou, sei lá, 7 anos atrasado. Então, esse conteúdo que o Felipe Neto fazia em 2010, ele não funciona para 2017, pelo menos não é igual. E o que o Lucas Neto estava tentando fazer era a mesma coisa que o Felipe Neto fez quando não faz sentido, né? Ele estava tentando fazer nesse canal Hater Sincero. E o mais engraçado de tudo é que o canal Hater Sincero, ele faria ótimos vídeos sobre o canal Lucas Neto. O conteúdo atual do Lucas Neto é um conteúdo para o hater sincero, né? Inclusive tem gente que procura reviver esses vídeos. Se você procurar na internet, você vai encontrar os vídeos do hater sincero do Lucas Neto, né? E vai ver que conteúdos como banheira de Nutella e chupando garrafa de vidro de açúcar e coisa do tipo, conteúdo, assim, sabe, prato cheio pro hater sincero, né? Eu acho, inclusive, que o canal dele teria sido muito melhor se ele tivesse ficado no hater sincero, mas a gente sabe que esse tipo de gente só quer saber de grana, né? Porque pro cara encher uma banheira de Nutella e pular ali dentro e imitar uma foca, passar por toda aquela humilhação pública, porque aquilo virou um meme do universo, do milênio, assim. O meme vai durar para sempre, aquele meme lá, porque é uma coisa surreal, assim, de você pensar. Assim, é uma expressão do declínio da sociedade humana, tá ligado? Então, assim, o cara se propõe isso aí porque tem muita grana. E, efetivamente, conteúdo infantil tem muita grana, né? Se for entrar nos podres com relação ao conteúdo infantil, em que já teve denúncia até do... Não o Procon que faz denúncia, aquele negócio que faz denúncia de celular, né, de ligação, falando que teve problemas, irregularidades aí com práticas dos irmãos Neto e tal, né? Então, assim, tem muita... A gente abarcou aqui a parte mais importante, né? Porque, finalmente, o nosso objetivo aqui não é estourar a personalidade do Felipe Neto, assim, pura e simplesmente, sei lá, porque a gente não gosta dele. Não, porque o cara, porque a gente está tentando expor um problema, né? O cara é direitista, faz uma campanha direitista e está tentando se infiltrar na esquerda. Então, eu acho o seguinte, pode até tentar, mas o pessoal precisa saber que o que ele disse, o que ele fez, tem que ter noção com honestidade do que o cara fez aí na política nacional, antes dele tentar se enfiar aí na política brasileira, de esquerda, né? Na esquerda brasileira, desse jeito, né? Porque não passar batido assim não pode. Né? O cara, depois de falar tudo isso, ser uma pessoa assim deplorável, que fez frente com as piores pessoas, fez declarações absurdas, chegar assim e entrar no movimento de esquerda e já ganhar todo esse status, que é um status que a imprensa burguesa está dando para ele, assim não pode ser. Então, nesse sentido, a gente veio aqui para expor declarações e coisas que o cara efetivamente disse, fez, de forma a colocar. Porque, finalmente, a gente não como a gente colocou, a gente não cancela ninguém. Né? Tanto a gente nem tem poder para cancelar ninguém. Especial Minions, cancelem o Bolsonaro. Cancelem o Felipe Neto, né? A gente não está aqui para isso, né? A gente tem que fazer política e já que ele decidiu entrar nesse ramo, ele vai precisar passar pela gente. Mas bem, esse episódio vai ficando por aqui, né? A gente teve uma discussão bem interessante. Eu vou ver de colocar os áudios na descrição, os áudios do Felipe Neto na descrição, porque
Eu temo pelos strikes da sua TV. Pode colocar, sei lá, nos comentários do vídeo, da transmissão ao vivo. Eu acho que valia colocar nos comentários mesmo. E aí depois, quando o vídeo sair ao ar no catálogo da CTV, colocar no comentário lá, fica fixado. Eu acho que é bom, sim, para evitar eventuais coisas, porque, para quem não sabe, o Felipe Neto já derrubou conteúdo nosso fazendo exatamente isso que a gente está fazendo agora. Ele já derrubou no Facebook. Então, assim, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe muito bem o que a gente acha, entendeu? Ele tem bastante receio que o plano dele dê errado. Então, não, né? O pessoal já entendeu. Então, a gente vai fazer um esforcinho aqui para deixar disponível para vocês, também para provar que a gente não está falando merda, entendeu? Essas frases que a gente falou xingando. Isso é tudo sair da boca dele, né? A gente vai pegar, talvez não seja totalmente aspinha, bonitinho e tal, porque eu não consegui transcrever palavra a palavra, mas assim, é quase isso, entendeu? Então a gente vai deixar aí disponível nos comentários para vocês, nos comentários ou na descrição, vamos ver certinho, para o pessoal poder ver e também, se quiser aí, né, passar para o amiguinho, né, mostrar para o amiguinho que está achando que o Felipe Neto é um super combatente da esquerda, cavaleiro vermelho da revolução socialista, social-democrática, identitária, tá ligado? Mostrar para a pessoa que não é bem assim. Mas no mais é isso. Muito obrigado pela audiência de todos, né? Já ficando aqui com mais um episódio do Cultura. A gente volta na semana que vem, também na segunda-feira, né, para mais um tema aí de cultura, né, de internet, cultura moderna, assim, cultura pop e tal. Então, vamos ficando por aqui. E lembrar dos companheiros comentarem, né, no chat, não só da transmissão ao vivo agora, que provavelmente você deve estar ouvindo às 4 horas da tarde, um pouquinho depois, no caso, né, que já passou das 4 horas do tempo. Mas depois que o vídeo estiver no acervo da sua TV, comentar o que você achou do episódio, tudo. Se você tem algum outro tema, alguma outra sugestão de tema, né, que a gente sempre gosta de ler as... se você tem comentário assim, deixa no acervo, porque na transmissão a gente não consegue pegar. Senão 24 horas ele gera aí um vídeo de 24 horas, e aí fica um pouquinho complicado para nós. Achar o minuto certo. Achar o minuto certinho que a pessoa fez o comentário e tal, então para nós é mais jogo se vocês comentarem, ainda mais porque ajuda o vídeo a subir no algoritmo, né? Então deixa o comentário no acervo. Pode comentar na transmissão também, não tô falando para ninguém ficar quieto, né? Mas comentou um negócio na transmissão, comenta no acervo também, porque a gente gosta de ler, e se você colocar na transmissão a gente não consegue ver, a não ser que tenha alguém assistindo, né? Eu sei que o Daúde assiste de vez em quando e tal. Mas bem, vamos ficando por aqui, a gente já se estendeu o suficiente. Até a próxima semana.